Yalo, Ministro de Relaciones Exteriores y Comunidades de Guinea-Bissau. Senhor Presidente, permita-me, antes de mais, felicitá-lo calorosamente pela sua eleição à presidência da Assembleia Geral e reiterar a confiança que depositamos na sua capacidade para a condução dos trabalhos da presente sessão. A delegação da Guiné-Bissau, que tenho o privilégio de chefiar, quer desde já assegurar-lhe a sua inteira disponibilidade e colaboração. As nossas felicitações são extensivas ao seu predecessor, Teodore Guirabá, pela forma dedicada e construtiva como cumpriu o seu mandato, contribuindo para a racionalização dos trabalhos desta Assembleia. Queremos igualmente realçar o nosso apreço e confiança ao secretário-geral Kofi Annan, a quem felicitamos pelos passos importantes que, sob sua iniciativa e empenho, foi já possível dar no sentido de uma reforma substancial às Nações Unidas e no reforço da sua credibilidade internacional. A vocação universal das Nações Unidas torna particularmente significativo ao acolhimento de novos Estados-membros. Referimos-nos ao Tuvalu, que pela sua adesão assume perante a comunidade internacional a representatividade do exercício pleno da soberania e reforça a representatividade deste fórum plenário. Senhor Presidente, no terceiro milénio, com o olhar virado para o novo século, já próximo, a humanidade atravessa um período histórico no qual um exaltante consenso parece emergir do facto de que se operam no cenário mundial mutações significativas e portadoras de esperanças. Porém, este diagnóstico esconde interrogações, expectativas e mesmo ceticismo, tornando evidente que a fase de transição em que nos debatemos, mista de esperança e inquietação, insere em si traços singularmente contraditórios, onde se contrapõem fatores de integração e desagregação. Se, por um lado, o fim do duopólio que dominou as relações internacionais, atenuando os antagonismos de essência ideológica e promovendo um impulso democrático sem precedentes, desarticulou os antigos equilíbrios políticos e estratégicos, libertando a energia dos Estados e criando espaço para um novo ordenamento internacional mais consentâneo com a nossa época. Por outro lado, o desenvolvimento das aspirações nacionalistas, fundamentadas no direito à livre evolução, tendem a reanimar velhas querelas adormecidas no tempo, originando um crescimento exponencial de conflitos que ameaçam a coesão interna dos Estados, a paz e a segurança internacionais. Também seria legítimo antever que a economia mundial tiraria grandes vantagens dos dividendos da paz, granjeados com o abandono da ruinosa corrida aos armamentos. Esperava-se que os recursos assim capitalizados seriam em parte investidos nos países mais carenciados, contribuindo para acelerar o crescimento econômico e o desenvolvimento globais. Porém, forçoso é de constatar que o estado atual das relações econômicas internacionais não confirmam essas provisões optimistas. Muda a configuração mundial do poder, muda a posição relativa ocupada por vários países na escala das hierarquias políticas e econômicas, muda a natureza das relações entre o Estado, mas então ainda por definir as regras e práticas que devem caracterizar a nova ordem internacional emergente.
A nossa percepção é a de que esta grande questão continua em aberto e que ela apela à comunidade das nações, através das suas instituições, a juntar vontades para o êxito da presente transição histórica. Para tal, afigura-se determinante potenciar o papel do sistema da segurança coletiva das Nações Unidas e, neste particular, atribuímos com grande relevância a revitalização da Assembleia Geral e a racionalização da sua agenda, bem como exortamos a reforma do Conselho de Segurança, órgão com especiais responsabilidades que deve cumprir a sua missão original e ressurgir como impulsionador da intervenção da política da organização. As exigências e expectativas que recaem sobre as Nações Unidas são sem precedentes, pelo que deverão ser desenvolvidos todos os esforços e por todos no sentido de dar solução à crise estrutural e financeira que a organização atravessa. Impõe-se reativar o seu dinamismo para que a sua agenda para a paz se torne execuível e para que se possa materializar a sua agenda para o desenvolvimento. Senhor Presidente, a Guiné-Bissau, como sabem, acaba de sair da mais grave crise que o país conheceu ao longo da sua história. Recente e continua ainda convalescente sob o efeito das sequelas de uma guerra tão desastrosa quanto absurda. Para além das perdas irreparáveis das vidas humanas a lamentar, a sociedade guineense saiu profundamente traumatizada por este conflito. Fratricida que provocou igualmente a destruição total das infraestruturas básicas existentes. A Guiné-Bissau tornou-se ainda mais desmunida e vulnerável, e a sua reconciliação e reconstrução, a partir desses alicerces fragilizados, será a tarefa ainda mais árdua, embora exaltante, pois tudo se tornou urgente e prioritário. Porém, a exigência e o volume da recuperação do país ultrapassa em muito as possibilidades de um Estado fortemente abalado até a exaustão. A amplitude desse esforço depende também e muito na participação efetiva de todos os parceiros da Guiné-Bissau. Na nova etapa, restaurado que foi a legalidade democrática no nosso país, no quadro de uma democracia plural e instituídos os poderes livremente sufragados pelo universo do eleitorado guinense, o novo governo, através de um programa geral aprovado pela nova Assembleia Nacional Popular, definiu uma estratégia sustentado, orientado no sentido de uma articulação com as prioridades definidas com o conjunto dos parceiros do desenvolvimento da Guiné-Bissau. O novo projeto de sociedade e o novo programa de ação, reclamados pela mudança, constituem, para o Presidente da República, Kumbayalá, legitimado pelo veredito das urnas, um engajamento que vai assumir plenamente, consciente da sagrada responsabilidade que sobre ele recai. Com outras ocasiões, onde a sua solidariedade foi sempre atempada e preciosa, estamos esperançados que, para não hipotecar o processo em curso, a comunidade internacional irá manter e reforçar o seu apoio para o progresso político, econômico e social da Guiné-Bissau. Senhor Presidente, Amílcar Cabral, fundador da nossa nacionalidade, considerava-se e considerava os combatentes da liberdade da pátria, na sua generalidade, como combatentes anônimos da causa da Organização das Nações Unidas. Hoje, após a gesta libertária, superado o anonimato graças ao triunfo da luta de libertação pela independência, graças também à cumplicidade da comunidade internacional e das Nações Unidas, como seu areópago privilegiado, estamos posicionados na diplomacia mundial com uma serenidade e determinação, numa procura constante de optimização do legado e do adquirido. Assim, na base de um protagonismo responsável e em conformidade com a sua especificidade, a Guiné-Bissau tem tomado iniciativas próprias, avançando propostas tendentes a defender os seus interesses, mas contribuindo ao mesmo tempo para melhorar o clima geral, servir à causa da paz e da cooperação internacionais.
Nesse sentido, nas condições complexas da situação internacional atual, plena dos conflitos e contradições, a ONU é, sem dúvidas, o fórum privilegiado para o desenvolvimento das atividades cada vez mais intensas do nosso governo, para a reafirmação e do posicionamento da Guiné-Bissau a nível das relações internacionais. Em África, encontram-se 5 países da língua oficial portuguesa, congregados nos Palopes, os quais, juntamente com o Brasil, Portugal e Timor-Leste, como observador, constituem uma tolerância, na base de uma comunhão de sentimentos partilhados, provenientes de um caldeamento de culturas que moldou a vivência de cada um dos nossos povos. Por esses imperativos, que nos seja permitido saudar a aparição de processos intrínsecos da democratização das estruturas do poder em Santo Tomé e Príncipe, Moçambique e Cabo Verde, que permitirão, como na Guiné-Bissau, de melhor responder às legítimas aspirações dos povos respectivos. Em Angola, queremos expressar a nossa solidariedade para com o governo e o povo angolano mergulhado no pesadelo de quase 4 décadas de guerra nos seus esforços na paz, pela procura da paz e reconciliação nacional. Com a situação prevalecente, é pertinente recomendar a implementação urgente pelas Nações Unidas do Protocolo de Lusaka e respeito do cumprimento das sanções decretadas pelo Conselho de Segurança. Na nossa sub-região africana, no quadro de CEDEAO, na qual a Guiné-Bissau se encontra inserida, temos tentado e, numa certa medida, conseguido fazer coincidir a nossa vontade de integração com um cometimento político, alicerçado num protagonismo responsável, tendente a melhorar o clima geral e servir à causa da paz. Nesse espírito, se na sua essência o conflito do Casamance é uma questão do foro interno do Senegal, não é menos certo que a sua repercussão tem efeitos nocivos nos territórios vizinhos. Assim, não sendo a causa nem parte do problema, o nosso país está disponível para trabalhar na procura de respostas justas, na via de uma solução do conflito, pela via política, pacífica e negocial. A posição construtiva assumida pelos presidentes Kumbayala da Guiné-Bissau, Maître Wade do Senegal, com o apoio do presidente Yahya Jammeh da Gâmbia, permite encarar com otimismo uma solução positiva do processo da paz. Na Serra Leoa, deploramos a tragédia que retalhou esse país da nossa sub-região e a recrudescência da violência com a consequência humanitária desastrosa. Exortamos as fações beligerantes, bem como o governo de Serra Leoa, a cooperar com os protagonistas internacionais na procura de uma solução definitiva desse conflito fratricida. Mais a sul, a situação que prevalece na República Democrática do Congo e na região de Grandes Lagos continua a ser uma fonte de grande preocupação para a Guiné-Bissau. Torna-se necessário mobilizar todas as vontades, sobretudo na região, para conter a tensão e trabalhar no sentido da procura de uma solução justa. Os acordos de Lusaka obtidos, graças à perseverança de uns e outros, e sobretudo das partes empenhadas, devem ser promovidos de forma integral e rápida, pois constituem o quadro insubstituível para a resolução do conflito. A aplicação da Resolução 1291 do Conselho de Segurança da ONU sobre o mandato da MONUC implementará, estamos convictos, a dinâmica da paz. Na região do Corno de África, a Guiné-Bissau congratula-se com a aceitação da Etiópia e da Eritreia da aplicação do plano de paz elaborado no quadro do OA. Encorajamos as duas partes a continuar a investir a sua confiança na via do diálogo e da negociação e manter a sua cooperação com a nossa organização continental. Na vizinhança imediata do nosso continente, o processo de paz no Médio Oriente aborda uma etapa decisiva,
De facto, esse processo deve ganhar em equidade e celeridade para resultar numa paz justa e durável, no respeito do direito inalienável do povo palestino a um Estado independente, próprio, bem como o direito de todos os Estados da região, incluindo Israel, ao respeito da sua independência nacional. Já fora do continente africano, e por força de muito particular laços históricos, culturais, a Guiné-Bissau continua a dedicar uma atenção especial à questão do Timor-Leste, território sob a administração das Nações Unidas, e acompanhamos o processo em curso, com a recente formação do governo de transição que deverá culminar com a proclamação da independência e consequente incorporação do Timor-Leste como membro do pleno direito das Nações Unidas. Enfim, numa abordagem mais abrangente, a situação criada pelos embargos decretados contra certos países, cujas repercussões de grande amplitude afetam populações desmunidas, sobretudo mulheres e crianças, apelamos ao diálogo e à negociação com vista a uma solução definitiva. Senhor Presidente, no mundo globalizado não devemos fazer abstração do ser humano e das suas necessidades vitais. Se é legítimo que todos esperem tirar dividendos do progresso, não é menos certo que se deve buscar um crescimento econômico com equidade social. Entre os desafios aos quais se encontra confrontada a humanidade, o desenvolvimento integral representa, sem dúvidas, o peso maior por construir a fonte de conflitos e crises que abalam o planeta. Assim, se quisermos que a mundialização mantenha suas promessas, devemos aprender a agir melhor e a melhor agir juntos para corrigir os efeitos nefastos. Para tal, torna-se urgente impulsionar o diálogo Norte-Sul na base da igualdade e, ao mesmo tempo, desenvolver uma vasta cooperação Sul-Sul a fim de minimizar os riscos decorrentes da mundialização. Um tal esforço deve ser apoiado pela comunidade internacional num quadro de uma verdadeira parceria para o desenvolvimento. Essa parceria, tal como a concebemos, deveria permitir encontrar as modalidades de uma ação internacional coerente a favor de um crescimento econômico durável que se inscreva numa perspectiva de um autêntico desenvolvimento. As políticas de ajustamento estrutural que a maioria dos países africanos adotaram são por si só provas claras da determinação de melhorar a gestão das respectivas economias. Porém, a resposta dos nossos parceiros de desenvolvimento não tem muitas vezes correspondido quer ao grau dos sacrifícios consentidos, quer à premência dos problemas balizados. Trata-se, portanto, a nosso entender, de identificar os mecanismos suscetíveis de promover um verdadeiro ajustamento estrutural e social, tendo a pessoa humana como centro de referência. Neste âmbito, o desafio coletivo que se nos apresenta é de pôr em evidência a imagem dinâmica da solidariedade internacional, traduzida numa cooperação econômica e social efetiva em prol dos países em vias de desenvolvimento. Senhor Presidente, o nosso encontro no seio da nossa Organização Mundial é a melhor oportunidade para corrigir as distorções que destabilizam o processo global. Basta a determinação de todos para elevar as relações entre Estados ao nível da dignidade que requer um futuro partilhado. Muito obrigado. Doy las gracias al ministro de Relaciones Exteriores y Comunidades de Guinea-Bissau. Hemos escuchado al último orador en el debate de esta sesión.